Eu já venho há um bom tempo querendo gravar esse vídeo para vocês. Eu estou gravando de pé por um motivo especial. Esse é o modo em que uma transista mais fica, que é em pé. Então eu resolvi gravar em pé justamente para poder mostrar nesse pequeno espaço de tempo como que é você ficar em pé de 7, 8 até 12 horas fazendo um trabalho. A diferença é que quando a gente ama o que faz, às vezes a gente nem percebe o tempo em que estamos ali fazendo aquele trabalho. Então, ficar em pé para transista que ama o que faz é algo que passa desapercebido. O tempo passa desapercebido. Mas hoje eu vim aqui para contar para você o porquê eu decidi ser transista. Tudo começou lá no ano de 2007, em que existia uma transista na minha região e ela cobrava para fazer trança um valor um pouco elevado para a época. E eu não tinha condições financeiras de ficar fazendo trança toda semana. Foi aí que eu decidi aprender a fazer tranças, isso mesmo. Eu decidi aprender e eu falei que eu só ia parar de tentar quando eu aprendesse. Eu fui para frente do espelho, fiquei ali durante 31 dias, tentando fazer tranças no espelho da minha casa, até que um belo dia eu fiz a minha cabeça inteira. Eu fiz uma trança nagô. Essa é uma trança nagô. Eu fiz trança nagô na minha cabeça inteirinha. E aí eu falei, agora sim, eu sei fazer tranças, não dependo mais daquela transista. E o curioso é que nessa época não tinham muitas transistas. As transistas que tinham, elas não gostavam muito de ensinar. Não são todas, né? Mas a grande maioria não gostava de ensinar. Não tinha YouTube com facilidade, então eu fui para o espelho para tentar aprender ali a fazer. E aprendi a fazer em mim. E como eu usava muito as tranças que eu fazia em mim, as pessoas na rua perguntavam: onde você fez essa trança? Aí eu falava: fui eu que fiz. E as pessoas falavam: ah, você também faz para fora? Aí eu falava: não, eu só faço em mim. Até que um dia eu trabalhava numa loja de vendas de roupas e entrou uma cliente para eu atender, para ela comprar roupas, né? E ela falou: nossa, seu cabelo tá maravilhoso, é tão difícil achar transista que faz um trabalho assim. Eu falei: sou eu que faço. Só que naquele momento ela falou: nossa, você tem vaga para quando? Aí eu falei: essa semana eu tenho vaga. Eu decidi que eu ia aprender a fazer em outra pessoa no prazo de uma semana. Foi aí que eu chamei todos os meus vizinhos, todos não, né? Mas grande parte dos meus vizinhos, as minhas vizinhas crianças, maiores, e em uma semana eu comecei a treinar nelas e aprendi a fazer a trança nagô em outra pessoa. Só que o que mais me surpreendeu de tudo isso, eu não sabia que a trança que essa cliente queria fazer era para um casamento, ela seria madrinha de casamento. E eu falei, ok, vamos fazer. E ela trouxe uma referência, era uma trança embutida com trança nagô por toda a cabeça. E aí eu falei, ok, vamos fazer, desafio aceito. Fizemos a trança nagô em toda a cabeça e na lateral uma trança embutida de tranças. Foi o meu primeiro trabalho remunerado. E foi a partir de uma decisão. Eu decidi que eu ia aprender a fazer e eu decidi que eu ia fazer para ganhar dinheiro. Foi aí que eu comecei a minha jornada como transista. Começou a partir de mim e depois eu transbordei nas outras pessoas. Foi algo que surgiu de mim de dentro para fora. Foi algo ancestral. Eu não sei ainda na minha linhagem quem fazia tranças, mas eu decidi transbordar aquilo que nasceu dentro de mim. Então, quando você decide ser transista, tenha certeza que não é somente uma decisão de você ganhar dinheiro. Existe alguma coisa dentro de você que você quer transbordar, que você quer multiplicar. A minha decisão de ser transista foi algo que externou o que eu já amava, que era cabelo. Eu amava ver cabelos bem cortados, cabelos bem feitos, sabe? Eu amava loiros, cabelos lindos, mas eu não tinha coragem de fazer um corte, de aprender a fazer os cabelos que eu via. Eu não tinha coragem. Eu amava ver aqueles cabelos maravilhosos,
mas eu não tinha coragem. Eu não tinha o ímpeto, a decisão. Eu vou aprender a fazer os cortes, eu vou aprender a usar coloração, eu vou fazer loiro. Eu não tinha esse ímpeto. Esse ímpeto surgiu a partir das tranças. Cuidar da beleza das mulheres foi a partir das tranças. Então, de certa forma, a minha falta de coragem para trabalhar com o nicho me deu a oportunidade de ter um outro tipo de aprendizado. Então, dos motivos que eu decidi ser transista, o primeiro motivo foi eu me transformar, eu ter a possibilidade de fazer o meu próprio cabelo e me sentir linda, me sentir bonita, me sentir bem. Então, eu decidi aprender a fazer em mim mesma para que eu pudesse ter a facilidade de fazer penteado, de me sentir bem, de me sentir à vontade com a minha característica, com a minha personalidade, que eram as tranças. E segundo ponto, eu costumo dizer que as tranças me escolheram, porque foi uma profissão que chegou até mim. Foi uma coisa que eu me apaixonei, que me encantou e me transformou, me deixou mais forte, me deixou mais potente. E eu tinha que transbordar isso para outras pessoas. Então eu tive o desejo de não ficar só com aquele sentimento para mim e de transbordar para outras mulheres. Olha, você pode, vamos usar tranças, sabe? Vamos fazer. Naquela época, era uma época em que o liso era o auge. Aquela época, a mulher que usava trança, ela não tinha o status de hoje. Ela não tinha a beleza que é hoje. A mulher que usava tranças naquela época é porque não sabia cuidar do cabelo, é porque não tinha nada que adiantasse para o cabelo, então fez trancinha. Em terceiro lugar, ser transista para mim foi uma decisão. Quando aquela cliente entrou falando, esse cabelo está incrível. Quando você tem agenda, eu poderia falar mais uma vez, não, eu não faço, eu faço só em mim. Ou eu poderia aprender a fazer. Então foi uma decisão, foi um ponto assim de transformação. Posso fazer essa semana, mesmo sem saber, mas eu decidi que eu ia aprender. Então, se você tem desejo de ser transista, acompanhe um pouquinho aqui do meu canal também, porque eu faço questão de deixar aqui um pouquinho daquilo que eu sei. Eu faço questão de deixar aqui os meus aprendizados, os meus legados, e eu vou trazer para você mais conhecimento sobre a área de transista e mais conhecimento de pessoas. Porque o profissional de beleza, ele não é somente profissional de beleza, ele é um profissional de pessoas. Ele lida integralmente com pessoas. Então, não basta você ter conhecimento somente da beleza. É importante você também conhecer de pessoas, para que você tenha um atendimento completo, para que você promova ao seu cliente uma experiência no atendimento. Então, seja bem-vindo você que está chegando, você que já faz parte do meu canal. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!